Você é o tipo de pessoa que acredita na premissa que é preciso ter para ser, ou que primeiro é preciso ver para crer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai mudar esse padrão de pensamento. Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque foi um dos temas mais difíceis para que eu compreendesse no meu processo de expansão da consciência, que eu tinha que desenvolver o sentimento de ser para ter. E por que eu resolvi trazer esse tema? Porque a maioria das pessoas, dependendo da situação que elas estão vivendo, elas não conseguem ter um sentimento diferente daquilo que ela está vivenciando. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Eu vivia numa situação que eu estava bem caótica, eu estava com muitas dívidas, eu estava com cartão de crédito atrasado, com dívidas em banco, e eu não conseguia me sentir próspera naquela situação. E eu acho que muita gente não consegue, né, se sentir, nossa, eu estou devendo mais do que o normal, como é que eu vou me sentir próspera? E eu, nesse processo de expansão da consciência, de estudar, né, eu tenho que aprender, eu fui nas minhas dores, né, eu queria compreender o que era ser próspero, eu queria compreender todo esse processo para que eu aplicasse na minha vida. E aí, gente, foi quando eu comecei a estudar Neville Goddard, os Abrahams, né, com Esther Hicks, e todos eles diziam que você tinha que desenvolver um sentimento de ser para ter aquilo que você queria. E eu não conseguia, eu travava. E aí eu fui buscar outras ferramentas, e foi quando eu cheguei no Theta Healing, foi quando eu cheguei na Barra de Axis, na PNL. Na verdade, PNL foi a primeira, né, mas quando eu cheguei no Theta Healing, eu lembro que tinha alguns downloads que a gente tinha que fazer. E tinha alguns downloads, gente, que eu sentia que eu tinha crenças profundas ali. E aí, e era justamente por isso que eu não conseguia ser para ter nada, né? Como é que eu ia desenvolver isso? E aí eu lembro que num desses downloads, um era assim... eu sei o que é me sentir próspera, eu sei o que é ter o sentimento de prosperidade, só que eu sabia que eu não sabia, né? Eu sabia que não sabia e isso me travava muito. E aí, como eu já tinha estudado o poder das perguntas, né, eu sabia que isso era uma crença e eu queria desenvolver, eu queria perceber qual era o sentimento da prosperidade. E como a gente foi criado que prosperidade é mais relacionado com dinheiro, né, e bens materiais, você pensa que é só isso, mas não é. A prosperidade é algo muito mais abrangente, é algo que vem de dentro e que está mais relacionado com bem-estar, e é um negócio que expande. É uma coisa incrível, gente. Quando eu descobri isso, foi fantástico. E como foi isso? Eu querendo, né, começar a aplicar isso, né, do ser para ter, e não conseguia porque eu não sabia qual era o sentimento de prosperidade. E no meu caso eu queria só esse, né? Depois eu iria aprender como ser outra coisa, mas no momento eu queria resolver essa minha situação. E aí, gente, eu lembro que era um dia de chuva, eu estava indo trabalhar e eu comecei, e estava um trânsito meio caótico, e eu comecei: universo, como é ser a energia da prosperidade? Universo, como é ser próspera, universo? Né? Mostre-me, universo. E aí, gente, veio uma coisa na minha cabeça. Tipo assim, quando você vê o pássaro na sua janela, quando você vê uma planta brotando, quando você está indo para o seu trabalho no seu carro, quando você abre a sua geladeira e você tem água, você tem o que comer. E isso é prosperidade, né? E o universo mostrando mais coisas. Você saiu para correr hoje, você estava disposta, você correu, ou seja, você estava com saúde. Isso é prosperidade. Aí foi como se tivesse feito download aquela hora do que era ser próspero na minha vida. E aí, gente, eu parecia um pinto na merda. Uhul, eu sei o que é ser próspero, obrigado, universo, obrigado. Gente, eu dentro do carro, parecia uma louca. Mas eu estava tão feliz de ter descoberto esse sentimento, porque eu comecei a aplicar ele em todos
os setores da minha vida, porque eu soltei daquela crença de que a prosperidade era só relacionado ao dinheiro e a bens materiais. E aí eu comecei a perceber e aplicar isso em tudo na minha vida, né? Numa criança quando estava começando a andar, em tudo, em tudo. Em um cachorrinho que estava latindo como agora, isso é prosperidade, gente. E aí eu comecei a aplicar isso e fui atraindo mais situações, né, para minha vida. Mas eu comecei a quitar essas dívidas mais recentes, né, de cartão de crédito, de banco. Só que, gente, tinha umas contas que eu tinha que elas eram dívidas antigas, né, e que nem estavam mais no SPC. E aí eu consegui quitar as outras, né, as mais recentes, e essa eu deixei para lá. Mas vez ou outra, quando eu olhava essas contas, me doía. Era algo que era como se viesse contra o que eu estava emanando de prosperidade, entende? E era um valor que dava mais ou menos em torno de 89 mil reais, né, em contas. Então quando eu via aquilo, mesmo que não tivesse no SPC, mas eu sabia que estava ali. Então aquilo me doía, né? Eu sentia na alma aquilo ali e era como se aquilo me travasse em falar sobre prosperidade com as pessoas. E aí, gente, eu comecei a aplicar né? Como é ser a prosperidade para ter a prosperidade. Então, quando eu comecei a olhar aquelas dívidas, né, eu comecei a olhar para ela e pensar como seria, né, essas dívidas todas pagas e qual seria o sentimento. E vinha aquele sentimento de alegria, de paz, de prosperidade. E aí eu segurava aquilo por mais tempo possível, porque eu sabia que quanto mais eu segurasse aquilo, mais fácil seria eu ter aquilo na minha vida. Então eu comecei a olhar para aquelas dívidas e não sentir mais dor, porque eu determinei, eu escolhi que eu iria quitar, só que no meu tempo. Então eu comecei a me sentir mais próspera por isso, pela decisão que eu tomei, pela escolha que eu tive. Então eu já sabia que eu iria pagar, não importasse quanto tempo levasse. Então aquilo já não estava mais me incomodando. Ainda doía um pouco porque eu ainda não tinha começado a pagar, né? Então, gente, era um valor de 89 mil reais e eu fiquei pensando, como é que eu vou pagar isso? Né? Gente, aí eu já estava indo contra todos os ensinamentos que eu estava aprendendo. Eu não tenho que procurar a saber como eu vou pagar, né? A escolha eu já fiz e eu já ia começar a agir. O universo que mostrasse qual fosse o melhor caminho que iria fazer com que eu quitasse aquilo com muito mais rapidez. E aí eu comecei a aplicar muito isso do ser para ter, né? Em tudo, em tudo. Como é ser o emprego que eu quero, e eu sentia, e aí eu aplicava nisso, e eu comecei a receber outras propostas de emprego, né, com salários a mais do que eu recebia. Eu comecei a receber outras propostas de atendimentos particulares, e aí a minha vida foi modificando, e aí eu resolvi começar a liquidar aquela dívida, que já não estava mais me doendo, porque o que fazia eu ficar travando era aquela dor. E aí, gente, acreditem, eu pensei que eu jamais ia dar um depoimento desse, porque eu assistia vídeos de outras pessoas e que elas falavam, eu quitei mais de 100 mil, mais de 50 mil em tantos meses. Eu não acreditava, juro pra vocês que eu não acreditava, até que aconteceu comigo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra vocês. E aí, conforme eu fui aplicando isso em tudo, né, como eu posso ser, né, pra ter, como eu posso ser a pessoa que tem bons relacionamentos, como eu posso ser a alegria, como eu posso ser a prosperidade. E eu comecei a desenvolver outros sentimentos, o sentimento que eu não fazia muito ideia, eu buscava em alguma coisa similar. Entende? E aí, com 6 meses, eu consegui quitar todas essas dívidas, gente. Por incrível que pareça. Como eu consegui?
até hoje eu não sei como eu consegui juntar esse montante, né, de 89 mil e quitar essas dívidas em 6 meses. Mas quando eu peguei a primeira, que eu negociei, que eu paguei, ali me trouxe uma alegria tão grande. E aí eu vi que eu pagar aquilo estava me fazendo muito bem. Então eu quis pagar outro o mais rápido possível. Eu quis pagar as outras também. E aí eu fui indo e consegui pagar tudo em 6 meses. Agora olha só a mágica. A partir do momento que eu comecei a desenvolver esse sentimento de alegria, de prosperidade, quando eu estava, né, quitando isso, e um pouco antes de fazer esse processo, eu não modifiquei nada na minha vida. Eu não tive que encolher pagamentos, eu não tive que deixar de pagar algumas coisas, eu não tive que deixar de tomar o meu café, eu não tive que deixar de almoçar fora, eu não tive que fazer nada disso. Eu continuei com o mesmo padrão. E, gente, além de conseguir pagar essas dívidas, eu consegui tirar o valor, né, que é 10% de tudo que você recebe, que no Axis a gente aprende que é para o corpo, mas eu costumo dizer que é para minha mente, né? E eu comecei a guardar esse dinheiro para a mente, eu comecei a guardar dinheiro, não, eu comecei a separar um dinheiro para doação. Então, olha só quanta mágica não começou a acontecer na minha vida a partir do momento que eu comecei a desenvolver esse sentimento e colocar isso em prática, eu ser para ter. Então, eu consegui quitar essas dívidas, mas ao mesmo tempo eu consegui guardar o dinheiro para minha mente, eu consegui separar um dinheiro para doação sem mexer em nada dos gastos fixos. Entende? Então, como seria você começar a aplicar ou a desenvolver o sentimento de ser para ter o que você quer na sua vida? E eu estou falando isso e trazendo esse depoimento para vocês porque eu vi que é possível. Eu apliquei isso na minha vida e olha, eu achei que jamais poderia dar um depoimento desse para vocês. Mas hoje eu vejo e eu sinto muita leveza em falar de prosperidade, porque eu sempre quis falar de prosperidade, mas isso me travava. E a partir do momento que eu fui, né, fazendo isso, que fui aplicando isso na minha vida, nossa, isso é possível. Se é possível comigo, pode ser possível com qualquer pessoa. Entende, gente? E é por isso que eu quis trazer isso do ser para ter para vocês e trouxe o meu depoimento. Porque eu tenho certeza, se você começar a mudar esse padrão da situação que você está agora, você vai conseguir transformar a sua vida, né? E você não precisa de muitas técnicas mirabolantes, não. Você só precisa reconhecer esse sentimento em você, certo? Menina, meu cabelo tá... mas ele vai ficar... mas vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo que eu não vou gravar de novo, não. Então você começa... Dependendo da situação que você está passando, que eu comecei a fazer isso no começo, né, que eu vi aquelas dívidas, mas como seria se isso já tivesse resolvido? Aí você sente aquele sentimento, é esse sentimento que você tem que aplicar. E aí você começa a perceber pequenos detalhes na sua casa que você pode fazer o dia a dia, que desenvolve esse sentimento também. Entende? O que eu posso fazer agora para... permanecer com esse sentimento? Eu vou lavar a louça, porque ao lavar a louça eu consigo começar e terminar. Entende? Então você vai aplicando isso em todos os setores da sua vida. Se você está com problema no relacionamento, como seria o relacionamento perfeito para você? Começa a pensar, universo, qual seria o relacionamento perfeito para mim? E sente isso. Gente, é isso que vai atrair as coisas melhores para a sua vida. Entende? Então era o tema que eu queria trazer para vocês, que eu queria esclarecer para vocês e para que vocês comecem a aplicar isso na vida de vocês, tá bom? Se gostou, deixe seu like, né? Se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Compartilha isso com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui se você já passou por esse processo que eu passei ou se você também está passando. E se você quiser dar sugestões também fique à vontade, gente, porque isso ajuda muito, né? Até no meu processo de criação de conteúdos, como também no próprio canal do YouTube, tá bom? O meu muito obrigada, beijos no coração de cada um de vocês, fiquem bem e até a próxima.